Milton Neves, equipe do Portal Terceiro Tempo, telespectadores, ouvintes, hoje 27 de dezembro de 2022. Esta é a entrevista da emoção. Estou diante do monstro sagrado da comunicação, do rádio, da televisão, dos jornais, um professor. Esse dispensa comentários e apresentação. O seu rosto, a voz desse personagem importante, o Brasil conhece, pelo serviço fantástico que desempenhou na imprensa do interior e brilhou, destacando de forma maravilhosa nos principais canais de televisão do Brasil. É a realidade, não é fantasia não. Olá, Roberto Souza, que prazer. Opa, maravilha, é um prazer estar aqui, Edivaldo Tits. É só a generosidade dos amigos que faz com que a gente fique feliz de ouvindo palavras que eu não mereço, porque eu sempre fui um aprendiz da comunicação. Eu passei até pelas salas de aula, né? Dei aula na FMU, na Inhembi Morumbi e tal, mas eu sempre falei para os alunos que nós somos eternos aprendizes, né? Nós somos como uma pedra bruta que precisa estar sempre sendo lapidada. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui nesse espaço importante. O prazer é nosso. Tá vendo a fera, Milton Neves? E o Edivaldo... O bambu é grosso. E o Edivaldo é uma figura muito querida, muito importante, com um vasto currículo, a sua experiência e a sua generosidade demonstrada aqui agora. Aproveito também para mandar um grande abraço para o Milton Neves, com quem eu tive o grande prazer de trabalhar na Record, quando o Milton, mostrando a sua versatilidade, além do esporte, do jornalismo, também foi fazer o sanguinolento Cidade Alerta. E lá trabalhei também, tive um grande prazer de trabalhar também e conhecer o filho do Milton Neves, né? São três filhos. O Milton Neves neto, ele é Milton Neves filho, né? Exato, o Fábio, o jornalista, né? Sim. Então, eu fiquei muito feliz quando Fábio tive Lucas, Fábio Lucas, quando tive essa oportunidade de estar bem perto do Milton Neves, esse sim, um monstro sagrado da comunicação, do jornalismo, e que está aí, mantendo tantos anos, né? Eu olho a televisão e falo, olha que exemplo, Milton Neves com a mesma voz, a mesma competência. Ele fala que ele agora não se lembra tanto dos nomes dos jogadores como na época que ele era mais novo. Mas sim, lembra sim. sim, Milton Neves, é que você é muito exigente consigo mesmo. Você tem uma memória fantástica, né? Melhor que a do Paulo Maluf. Boa referência. E você citou de aprender todos os dias, me faz lembrar do slogan da Universidade de Fortaleza. Ensinando e aprendendo. Exatamente. Fortaleza, grande capital, né? Grande cidade. Capital do Ceará. Do Nordeste brasileiro. Exatamente. Um estado que tem uma referência, né? Na área da educação, do ensino, né? Tudo começou em Piracicaba, essa cidade fantástica, a Nova da Colina, a partir da rua Dona Santina, 414, onde a tua mãe, Inês Amaral Souza, isso mesmo, autorizava e deixava você ouvir aquele enorme rádio, parecendo um caixão de abelha, e você ouvindo a Rádio Nacional com Haroldo de Andrade e Companhia Limitada e tantos outros monstros da comunicação brasileira. Ali despertou o interesse, eu vou seguir essa carreira, eu vou pegar esse itinerário. Exatamente. Eu costumo dizer que eu aprendi a falar ouvindo a Rádio Nacional. Por quê? Meu pai trabalhava na Motocana, na metalúrgica em Piracicaba. Minha mãe tinha sido tecelã, mas para me criar, saiu do emprego e passou a ser dona de casa. E ela fazendo as coisas de casa, né? Como toda casa tem bastante trabalho. Tinha telenovelas também, ela aproveitava, né? Sim, tinha assistir as radionovelas, né? Sim. Da Rádio Nacional. Olha, radionovela. O Direito de Nascer, Grande Teatro Gessi Lever. E eu ficava embaixo da cômoda, né? Aquele radião grande, caixão de abelha, e ficava imitando os locutores, os apresentadores. Já pegando, né? A embocadura, o exatamente, ritmo. Pegando. Então, quando... ouvindo e já também falando. Exatamente. E minha mãe sempre falava, não, Roberto, não é isso. Você está falando errado, o cara está falando aquilo. Mas eu era criança, né? Eu via de um jeito e falava do outro.
Então fui aprendendo ali, foi fantástico, né? Minha mãe foi quem deu o grande empurrão para essa carreira que eu sempre amei, né? Você nasceu em 4 de outubro de 55, isso aí se dava já com quantos anos? Essa audição aí? Saiu 5, 6 anos eu comecei a ouvir Olha, rádio. bem cedo, hein? Quando foi ali 9, 10 anos, já estava na escola, eu imitava, né? Sim. Imitava os apresentadores, na escola brincavam, né? Falava, imita aí o apresentador da radionovela e tal. E a voz já ia firmando, você evidentemente trabalhou essa voz também, para chegar nesse ponto impecável. Como é que foi? Então, acho que de tanto ensaiar, né? Fez fono também? Fono? Não fiz. Quando eu tinha 16 anos, eu já estava com a voz firme. Olha só. Eu era um adolescente com a voz firme. Tanto é que eu fui trabalhar com 16 anos para 17 na Rádio Voz Agrícola do Brasil de Piracicaba. Na Rua Moraes Barro, ao lado do Supermercado Olha Munhoz. essa enciclopédia, hein? Enciclopédia Supermercado Munhoz. ao vivo aí. Era um sobradinho, né? Enciclopédia uma humana, escadinha, para subir. E lá foi muito interessante, porque eu entrei fazendo técnica, né? O Veste sabe, né, Veste, que não é fácil. Eu nunca tinha visto rádio. Fazer técnica... Naquele tempo era muito mais difícil, precisa de uma habilidade. Mas o recurso era... Mas eu usei a técnica para pular do outro lado, do lado do estúdio. E quem apresentava o programa era o Tony José. Tony José, um abraço ao Tony José. Foi ser plantão esportivo na Rádio Bandeirantes. E o Tony José, ele tinha eu acho que era da família dele, uma barraca na feira. Sim. E ele atrasava para chegar no estúdio da rádio. Tony José Quartarolo, né? Quartarolo, isso. E aí, como ele atrasava, ele falou, olha, Roberto, você vai começando o programa. Mas, gente, a minha primeira experiência foi no microfone no estúdio. Aí eu comecei a abrir, né? Eu escrevi a abertura, o programa se chamava Ritmo, Música e Balanço. Olha só, então, eu achei interessante a bagunça. 16 para 17 anos já comecei a fazer e tal. Aí eu falei, puxa, a reportagem é legal. Sabe quem me deu o primeiro microfone e o primeiro gravador deste tamanho para fazer entrevista? E eu comecei no campo do 15. E era de pilhas grandes já, né? Aprendendo, era um peso. Pilha enorme. Sabe quem que me deu essa oportunidade? O Rogério Aquiles. Grande irmão Rogério Aquiles Tomazelo. Também da Bandeirantes. Sim. Acho que narrou também Marcou Luta presença, passou pela Tupi, passou Rádio Capital. O Luiz Aguiar que abriu para ele, lá na Tupi. Pro Luiz Aguiar. Aquiles. E o Rogério falou, Roberto, funciona assim. Ele está em Ribeirão Preto, o Luiz Aguiar. Né? Daí falou, vai entrevistando os jogadores aí. Mas eu não me dei bem com a entrevista de esporte. Você notou que era outra praia. O meu negócio era jornalismo, não jornalismo esportivo, né? Então, na rádio, a Voz Agrícola foi muito interessante. Eu cometi muitos erros lá, sabe? E brincava muito também, né? Eu imitava, por exemplo, na Tupi, o pessoal falava assim, na hora do noticiário, né? No alto do Sumaré, 24 graus. Eu, em Piracicaba, falava, no alto da Cidade Alta, 24 graus. Que beleza, mas tudo que é bom deve ser limitado, né? É verdade. Eu comecei imitando o Antônio Casale, comecei imitando o apresentador lá, o Martins, o Ferreira Martins. Ferreira Martins, o Antônio Celso, né, quando eu fazia programa. O Antônio Celso na difusora, né? Sim. Que era a difusora, a máquina do som. E aí eu começava a beleza. Imitar esses caras. Aí tem que dar até uma certa resumida, senão vai 20 horas, né? Mas ali com o nome de J. Roberto, no J. Roberto, isso. Aí dali você foi para a PRD6, Radiodifusora, Praça José Bonifácio 815, isso mesmo. A Rádio da Praça. Isso Ela vai mesmo. completar agora, o ano que vem, no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia da criança, 90 anos. Poxa, ela foi fundada em 33. Poxa vida. Eu lembro daquele áureo tempo no final da década de 70, que você passava com um cabelão portentoso, uma tiracolo toda arranhada, você tomava um café ali embaixo e passava pela musical também, e era um espetáculo. Eu sou teu fã desde aquele tempo. Nossa, fico feliz. Seu fã era o J. Som. Mais um jornalismo brilhante. Uma dicção, viu, Elvésio Rui Lázaro? Era um negócio bárbaro. Difusora chamada especial. Difusora chamada especial. E ali a gente fazia tudo, né? Porque quando eu cheguei em São Paulo, eu achei uma maravilha, porque você fazia uma coisa só, né? Aqui não, eu fazia a produção do programa,
fazia a produção musical, fazia a gravação, a apresentação, a edição. Era o dono do circo pequeno, com todo respeito, falando, e é uma mera comparação. Então, e desempenhar todas as atitudes dentro do rádio. É verdade. Então ali eu tinha uma figura muito interessante também, chamada Nadir Roberto. Nadir Roberto Sinaga. Grandes reportagens. Senhoras e senhoras, né? Missão Impossível, ele tinha o título das reportagens. Impossível, Aquela época ele entrevistou o Emerson Fittipaldi, governadores. E eu grudei nele, eu grudei sempre nos melhores. Tem que grudar, perfeito. Eu do verbo grudar, né? Porque comigo não tinha esse negócio de fim de semana, né? Eu falava assim, ô Nadir, o que você vai fazer fim de semana? Eu vou em tal lugar entrevistar. Eu ia, sem ganhar nada, claro. Posso ir no seu carro? Era uma Aero Willys enorme, um carrão enorme, nem eu sei, acho que... Aquele banco bonito, não tinha divisória, né? Era um compartimento só, lembra? Então, atrás e na frente. Exatamente. Então eu ia para todos os lugares e tal, imitava também o Nadir Roberto, né? Até que eu fui criando meu próprio estilo. Mas ora, aquele negócio todo, senhor e senhora. Mas claro. Dali... Você conviveu com grandes profissionais da PRD6, né? Sim. Nossa, muitos nomes que infelizmente Ari já não Pedroso, estão mais lá. José. Isso. O Valdemar Bilha. Luiz Ergodon, José Roberto Suave. Isso, nossa, Roberto Suave era o dono, né? Gente finíssima. Roberto Moraes. Roberto Moraes também, durante um bom tempo, né? Sim. Depois ele passou para... Acho que Jamil Neto também, depois logo chegou, Jamil Neto, isso, Jamil Neto. E tinha o Raul Elu, que lia no noticiário da prefeitura, né? Tinha o Jorginho, que ajudava lá também, para vender os comerciais. O Marcos Turola, que era o técnico, né? Exatamente. E o operador de som, você vê como isso é importante. O operador de som era o Celso, né? Celso Ribeiro, de saudosa memória. E o Celso falava assim para mim, Roberto, fale já fazendo o teste para a televisão, para a câmera. Fale olhando para cá, para a técnica, como se você estivesse no estúdio. Daí eu fui treinando, tanto é que quando eu tive minha primeira experiência lá no SBT, eu lembrava do Celso. O Celso falava, olha para cá, não sei o que. Exatamente. Você veja só como o Celso enxergava na frente. Né? Não tenha dúvida, à frente do seu tempo. Aí você passou pela ex-capital das mudas cítricas. Hoje a capital do folhado, a grande cidade de Limeira. Sim, na Rádio Educadora. Lá com a família Bordolan Filho. Isso, nossa, foi maravilha. Era na parte da manhã, né? E era interessante. Eu levava as mesmas vinhetas, né? Em cartucho. Sim. De um programa que eu tinha na difusora, eu usava na Rádio Educadora. Sim. As mesmas vinhetinhas, né? Você lembra daqueles gravadores da CAI e tudo, né? Sim, lembro. As cartucheiras. As edições que você usava gilete para cortar a fita, né? E foi muito bom. Eu trabalhava, olha como minha vida era bem complicada, né? Eu fazia das 6 às 7h30 da manhã na Educadora, voltava, escrevia release para a prefeitura, na época do João Herman Neto. Grande João Herman Neto de saudosa memória, hein? Um homem à frente do seu tempo também. É verdade. Um dos maiores políticos das Três Américas. É verdade. E abria a oportunidade para todo mundo, né? Depois eu passava na difusora preparar o programa de jornalismo, fazia esse programa que você falou, o J-Som, ia para o jornal, o Celso passava nos distritos policiais, Sim. O meu operador, o Celso, meu operador não, o operador da rádio, mas que trabalhava no meu horário, passava a pegar as ocorrências e eu escrevia, olha que responsabilidade é minha, eu escrevia o noticiário só baseado no boletim de ocorrência, isso não existe. O normal é você estar lá na delegacia, entrevistar as pessoas, o delegado e fazer a coisa certa. Mas eu corria, fazia desse jeito. E aí, à noite você dormia, né? Então, namorava, não. À noite eu dava aula no colégio João Wesley. João Wesley. Supletivo. Lá olha que beleza, na oferta José Caetano com voluntários. Isso, esquina do Grupo Moraes Barros. Exatamente. Então... olha que referência, hein? Esse grupo Moraes Barros, ele confunde com a história da cidade. É verdade. Então, era uma atividade muito intensa. Você lembra do seu Macir, né, então? Lembro, gente finíssima. A Cira, a esposa dele também. Sim. Poxa, me deu uma grande oportunidade de treinar a comunicação em sala de aula, né? Sim. Foi por causa dessa experiência que aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui dar aula na FIAM, Faculdades Integradas. Então você tinha dois comportamentos, de aluno e professor. Exatamente. A vida toda. Sempre nas duas áreas, né? Aprendendo, ensinando e aprendendo. Que maravilha, que maravilha. E foi um diretor do Colégio João Wesley, de onde eu menos esperava, que me apresentou inicialmente na Rádio Capital. O meu pé em São Paulo foi na Rádio Capital. Aí, de J. Roberto, passou a Roberto Souza. Sim.
E você é conhecido, viu? Sim. A tua voz, o teu rosto, Mas olha, o Brasil conhece. Mas Edivaldo... Porque o trabalho seu foi um trabalho ímpar lá. E aí, quem é que falou assim, no interior, J. Roberto, agora você precisa mudar, e como é que se deu essa história? Ah, sim. Meu primeiro dia na Rádio Capital... Capital, lembra? 300 mil watts, era isso? Nossa, mas você que pode falar isso, não eu. Quem sou eu para falar ao lado do locutor com essa envergadura, uma voz padrão? Mas você tem uma memória fantástica, uma enciclopédia viva. Realmente, a Rádio Capital, uma grande potência. Era uma na 9 de julho, não tinha aquela piscina lá que muita gente caiu. Isso, era uma nas casa. Águas. Exatamente. Era a casa Casarão, do dono né? da rádio, né? Um sobradão do Edivaldo Alves da Silva. E a piscina ficou lá no meio. Só que de vez em quando alguém caía, ou finais de semana, eu vou confessar aqui, no meu plantão de fim de semana, Como quando que é o não nome do acontecia proprietário? nada. Edivaldo Alves da Puxa, Silva. olha que nome, eu vi essa olhada aí. Edivaldo Alves da Silva. Meu xará. Então eu vou confessar, porque já foi, né? Não tem mais como ser punido. Eu estava de plantão lá, eu levava a minha sunga na minha mala, essa mochila encebada aí. Você sempre foi versátil assim? Sim, levava ia pensando e tinha uma logística própria. Exato. Então aí chegava num sábado, calor de São Paulo, aquela 30 graus, não estava acontecendo nada, eu pegava minha sunga e pulava na piscina. Mas já que você chegou, tinha muita garoa, lembra? Era São Paulo, terra da garoa, né? É verdade. Você pegou esse tempo lá também? Peguei sim, no meio do ano era muito ruim. E eu tomava conhaque para rebater o frio, né? Sim. Tomava conhaquinho, parava com o motorista na padaria e tal, ele tomava café com leite e eu conhaque. Era aquele de Alcatrão, de São João da Barra, ou você tinha outra preferência? Não, esse aí que o Milton anunciava. Então tá pago. Então já tá não pago, precisa mandar fatura. Tá pago. Mas aí o Hélio Ribeiro falou, ô Caipira... É o legítimo lá, o poder da mensagem. Então o Hélio Ribeiro... Você teve com o monstro lá. Então se você digitar no Google, você que é mais jovem... Digite no Google aí, Hélio Ribeiro. Você vai ver que fantástica é a história dele. Mas daí, esse Hélio Ribeiro... Mas tinha o Cadunque também? Tinha o Alexandre Cadunque, com K, né? Sim. Era o diretor de jornalismo e o Hélio era o diretor artístico. Então, a questão do nome era com o Hélio. Ele falou assim, eu me lembro, falou assim, ô seu Caipira, esse nome J não vai pegar, não. Aqui tem muito J, tem J Silva, J Soares, J Silvestre... J. Ribeiro, e você tem que mudar de nome. Falei, tá bom, mas como assim? Eu construí minha carreira com o J? Não. Aqui é outra história. Começa tudo de novo, né? Aqui você está começando. Eles costumam falar isso lá em São Paulo, viu? Aqui é... Aí eu falei, bom, vou pensar, né? E aí, posso contar a história da minha colega lá? À vontade, o tempo é todo seu. Obrigado. Daí, uma colega que eu tinha acabado de conhecer, né, chamada Rose, eu falei assim, oi, tal, você trabalha aqui há muito tempo? Ah, então, eu trabalho aqui há muito tempo, eu sou produtora, tal. E escolha logo o seu nome, viu? Porque o Hélio não espera. Se você não escolher seu nome hoje, amanhã ele põe um nome que você talvez não goste. Como no meu caso. No meu caso, eu demorei para escolher, ele colocou Rose Piaget. E Piaget é uma marca de relógio, não sei se ainda é hoje. Piaget com T mudo, né? Piaget. Aí eu falei, nossa senhora, se ele me coloca aí Roberto Oriente, Roberto Citizen... Né? Roberto Rolex. Roberto Rolex, Eu falei, não, eu vou pensar nisso aí. Daí eu falei, acho que eu vou colocar em homenagem à minha mãe, Roberto Amaral. Daí ela falou assim, não, e Roberto Amaral é o nome de um sambista, ele detesta. Falei, putz, ferrou então, né? Para não falar outra coisa. Então, vou botar Souza, né? Ah, Souza acho que é legal, porque não tem nenhum Souza aqui. Aí eu falei, ô Hélio, isso foi à tarde, né? Eu já escolhi o nome, tá? Você lembra até o horário, né? Lembro. Ela estava finalzinho da tarde e no final da tarde ele tocava violão. Eu falei, eu vou numa hora que ele está bem alto astral, né? É a hora de mexer com a onça, né? O Hélio era um gênio, né? Porque ele traduzia músicas, né? Do inglês para o português. Fora de série, as traduções, né? Cantava e tocava violão. Ele estava com o violão, batia na porta. Falava sobre as datas especiais, né? Daí ele falava assim, ele chamava Caipira. Aí, Caipira, diga aí. Eu falei, já escolhi o nome, Roberto Souza. Ele pensou assim, Roberto Souza. Pode usar isso aí. Aí eu já desci lá, né? Ficou com a assinatura dele daí, né? Avisei o meu chefe de reportagem, né? Que era a Sandra, minha chefe Sandra, outro nome também importante, depois do jornalismo, né? Sandra Guerra. Falei, Sandra, meu nome é Roberto Souza. Ah, é? O Hélio aprovou? Então é o seu nome. E na capital o sucesso foi tão grande que você passou pelos principais prefixos do rádio paulistano e brasileiro, e paulista, né? Uma sequência. Você teve na Bandeirantes também? Teve na Bandeirantes AM, FM,
Depois de lá, fiz ao mesmo tempo a TV A Gazeta. emissora da família Saad. Da Saad, é muito, muito boa essa família, hein? Família Saad. A Bandeirantes é sinônimo de rádio, né? Com toda certeza, né? Conheci o seu João Saad. Acho que é a rádio mais tradicional do país, né? É verdade. Comandante Nacional e outras. É verdade. E respeita, né, os funcionários, né? Conheci pessoalmente o seu João Saad. Desde que ele não fechava a porta, né? A porta ficava sempre aberta. Sempre aberta. Conheci o Johnny Saad quando ele era jovem. Sim. Tinha 20 e poucos anos, né? E também outra, sendo filho do dono, ele poderia ter um comportamento mais distanciado, né? Mas não, ele era amigo de todo mundo, como é hoje, até hoje. Que beleza. São informações importantes, viu? É verdade. São exemplos... O pessoal não tem noção de como funciona. É verdade. Uma mega rádio, um mega complexo de comunicação. E tanto na Bandeirantes como na Rádio Capital, eu tive ótimos professores, né? O Alexandre Cadunque, o Hélio Ribeiro, os apresentadores também, né? O Walker Blas. Olha só. O próprio... Só feras. Só feras. É o tempo que o rádio tinha que ter voz, né? É verdade. E não tinha celular, não tinha recurso. Então, lá eu consegui fazer grandes reportagens usando rádio amador. Eu fiz muita entrevista com o pessoal que estava com o navio da USP na Antártida, usando rádio amador. Aí pela Rádio Capital. Você sempre gostou de fazer coisas difíceis? Sempre coisas difíceis. Simples, vocês deixaram de lado. Por exemplo, na Rádio Capital tinha rodízio de repórter para viagem internacional. Eu tive uma sorte que 6 meses depois caiu na minha vez para ir para a Alemanha. Eu não falava nem inglês nem alemão. Aí o pessoal começou a querer puxar meu tapete, né? Os colegas de reportagem. Pô, mas o Roberto acabou de chegar, esse caipira aí não sabe falar. Aliás, o rádio tem muito disso, né? Aí eu comecei a me preparar, né? Falei, putz, vai vir flechado, eu tenho que me preparar. O que eu fiz? Eu liguei para um, para outro, por isso que é bom você ter um bom network, né? Você não conhece fulano, mas conhece fulano, que conhece cicrano, que conhece o outro. Opa! Então eu comecei a me preparar, e aí eu descobri que não precisava falar na época nem alemão, onde o João Figueiredo ia. Sim. Fazer a viagem de presidente com a equipe, né? E nem inglês. Porque tinha tradutor o tempo todo. Aí eu já avisei minha chefia, Sandra, pode me manter aí, porque tem tradutor. Tem? Então tudo bem, então beleza. Aí eu tirei meu passaporte rapidinho e tal. E aí eu botei na minha cabeça uma coisa, eu tenho que aprender a falar inglês. Sim. Isso em 1981. Aí eu voltei da viagem, entrei numa escola de inglês e graças a Deus aprendi a falar, conversar, só não faço tradução simultânea do inglês para o português, mas eu entrevisto, hoje eu faço entrevista. Então você cobria grandes reportagens, Exato. Grandes visitas aos presidentes, eu os principais assuntos você fez na Capital, fez na Band, fez na Globo e na Excelsior. Na Excelsior também? Exato. A Excelsior... E na CBN também? A Excelsior virou CBN, aí eu entrei e saí várias vezes da Excelsior, né, porque eu tinha um bom relacionamento lá com o Heraldo Barbeiro e tal. Rádio Globo também, trabalhei apresentando os debates do show do Paulo Era a Lopes. Praça das Palmeiras, ali na Vila das Felizes? Rua das Palmeiras, 315. Rua das Palmeiras. Exatamente, era ali... Era aquela escadinha. Exato. O sobrado onde funcionou no começo a TV Globo, que era a TV Paulista, ali no bairro de Santa Cecília, né? Então eu fui fazendo, o que eu fazia em Piracicaba, trabalhei mais num lugar, eu fiz em São Paulo. Então eu fiz simultaneamente nas rádios Capital, Bandeirantes, na Voz do Brasil, tive uma boa experiência também como repórter da Voz do Brasil. A Voz do Brasil você inovou lá, né? Porque era a época do Telex. Exato. E aquela demora. Isso, aí você passou a ditar as matérias, é isso? Isso, olha aí. O rapaz do Rio de Janeiro, seu companheiro jornalista. O Edivaldo é muito bem informado e um pesquisador de grande competência. Realmente. E a Voz do Brasil é o programa mais ouvido, viu? Do Brasil. Porque o Brasil é um país de 8 milhões e 500 mil quilômetros. E a Voz do Brasil é a que mais atingia o maior número de habitantes. Exatamente. Você não sabe para quantas pessoas você estava falando na Voz do Brasil. Era um programa de maior audiência. É verdade. E mesmo na época que não tinha internet, quem estava fora do Brasil acompanhava a Voz do Brasil pelas ondas médias e curtas. Sim. Os mais novos não sabem, né? Mas tinha aqueles rádios, né? Até um rádio pequenininho, motorrádio. Falava metros, né? 80, não sei quantos metros, né? Você pegava no Japão, você ouvia. Opa! Então quem queria se Rádio informar... na Rússia e vice-versa. Exatamente. E aí o que aconteceu? Bom,
eu fui contratado para ser um dos repórteres da Voz do Brasil, baseado em São Paulo. A gente viajava, mas estava baseado em São Paulo. E qual era a rotina? Você fazia entrevista com os ministros do governo, ou durante uma visita do presidente, né, para algum lugar. Você depois sentava... Assuntos de interesse da nação, né? Sim, o que o ministro falava, você resumia. Então eu escrevia, normalmente você gravava, claro, para não falar besteira, né? Você gravava, ouvia de novo, sim, escrevia na máquina, ou fazia um resumo na máquina de escrever. Aí o seu chefe revisava, que é sempre bom. Olha aí os alunos de jornalismo, hein? Sempre é bom, por melhor que você seja redator, ter um revisor. Você não pode ser o seu revisor. Não. Tem que outro fazer a revisão. Então tinha aliás, um revisor. O quanto a revisão foi importante em jornais também. É verdade. Aí depois da revisão, você dava aquele texto pro menino do Telex, que outra coisa também que já saiu de cena, né? Mas é uma máquina de escrever grande que transformava as letras e os textos em pontos numa fita grande, sim, uma fita comprida, que era transmitida lá para Brasília. Brasília transformava de novo aqueles sinais marcados numa fita em texto, sim, e aí revisavam de novo e distribuíam o texto e o áudio que você gravava para o resto do Brasil e resumia para a Voz do Brasil no programa da noite, que naquela época era 7 da noite. E você falava para mais de 5 mil emissoras, né? É obrigado a transmissão. É verdade. Veja o alcance. Eu fiquei bastante conhecido, né? Aí eu percebi que as emissoras do interior gostavam de receber aquele material e queriam receber antes. Então eu inovei. Em vez de passar por todo esse processo que eu falei, eu anotava e já tinha um revisor lá em Brasília. Eu falava, não precisa usar o revisor aqui. Eu ditava para o rapaz do Telex. Depois de algum tempo eu passei a escrever no Telex. Tem uma concentração, né? Muito grande. Então eu economizava... Tem que ser tudo, a palavra, vírgula, ponto... Sim, eu escrevia e ditava para o cara. Então eu economizei 1h30. Aí, um dia, o diretor da Voz do Brasil, que era um gaúcho, né, o Marco Antônio Kramer, veio para São Paulo, me viu trabalhando e botou um apelido em mim. E ficou, até recentemente, o pessoal se lembrava, Flecha Ligeira. Flecha Ligeira. Flecha Ligeira. E aí ele falou, Roberto, eu preciso de você em Brasília. Eu falei, Deus o livre, eu detesto Brasília, eu não vou para Brasília de jeito nenhum. Poxa, mas eu queria você lá em Brasília e tal. Hoje, talvez, se eu tivesse lá, minha carreira teria sido outra, né? Mas eu sempre procurei atuar de uma forma que atendesse o ouvinte, ou o telespectador, ou o redator. Você colocava do outro lado. Exatamente, colocava do outro lado. Deixa eu fazer um negócio agradável que do outro lado eu possa... Eu pensava, poxa, se tudo isso aconteceu às 9 da manhã, por que o ouvinte tem que ficar sabendo só às 7 da noite? Não, vamos acelerar isso aí, vamos divulgar antes. Porque antes da Voz do Brasil, aquele horário obrigatório das 7 da noite, a própria agência distribuiu os textos para os jornais. Todas as rádios sintonizadas em você e a equipe, né? Exatamente. 7 horas não tinha para ninguém. Exatamente. Entrava aquilo e tem que ir. Não tinha outro horário. Exatamente. E outra coisa que eu inovei também, cada repórter entrava com uma matéria na Voz do Brasil. Como eu já vinha da Rádio Bandeirantes, ou mesmo da Rádio Capital, com outros assuntos, eu oferecia mais um assunto. Falava, olha, não é do governo, não é ministro falando, mas é um sempre secretário. articulado e como uma fonte de notícia. Sim. Olha, é um secretário do governo, na época, por exemplo. Você ajudava a editoria da Voz do Brasil. Na época era o governador Paulo Maluf. Eu falava, olha, tem um secretário do Maluf que deu uma entrevista aqui falando bem de tal projeto, que é um projeto federal. Então coloca aí. O que era consultivo, então? Exatamente. Então eu inovei. Foi um dos únicos repórteres que passou a entrar 2 vezes na Voz do Brasil, em vez de uma vez só. E eu tenho certeza. E o programa mais velho do país, né? É verdade. A Voz do Brasil. E ninguém consegue tirar do ar, né? Não consegue tirar do ar. O seu sucesso no rádio também passou para a Rádio 2, né? Sim, é a produtora Rádio 2, isso. Foi muito bom também. Eu tenho que saber, porque eu sou teu fã, né? Você faz... Hoje eu sou aluno, você é meu professor aqui. Opa, que é isso. Você faz o que hoje deveria ser uma aula, né? Que é saber tudo do entrevistado, como você sabe, né? Mas foi muito interessante. Importante também, né, essa passagem aí. Exatamente. E foi interessante porque a minha experiência no rádio foi que me levou à televisão. E você, excelente repórter,
excelente apresentador, que nós vamos entrar nesse assunto para valer. E âncora. Sim. Você sendo um excelente entrevistador, um excelente repórter, ficou mais fácil de ser o âncora. Sim, eu fui. E o apresentador também, porque você tinha o tempo certo, até para fazer um engate. Exato. Daquela entrada para o repórter e a saída. Exato, foi. Você lembrou Vamos muito falar bem. de televisão agora, porque no rádio foi um negócio maravilhoso, maravilhoso, e na televisão foi estendido esse sucesso. E a televisão, você fez a televisão na maior audiência da televisão, né? Sim. Foi a maior. Foram várias oportunidades que eu tive. Como é que foi esse itinerário dentro das principais emissoras de televisão do Brasil? Por favor. A Gazeta foi a primeira? A Gazeta foi a primeira. Quem me informou. Fundação Casper Libero. Isso. Quem me informou que a Gazeta precisava de apresentador foi o Tony José. O Tony José um dia falou: Roberto, vai sair o apresentador do telejornal da Gazeta, o Rafael Moreno, vai para Bandeirantes. Eu falei: que legal, tal. E lá eles estão procurando um apresentador. Eu falei: mas eu nunca fui apresentador de televisão. De rádio, sim. Não, mas isso aí é tudo a mesma coisa. Daí eu lembrei que eu treinava com o Celso Ribeiro aqui, sim, na difusora. Você olhava ele na técnica, aquele vidro, né? Exatamente. E ele do outro lado lá. Só falando: vai pra cá, vai pra lá, tá. Sim, sim. Aí eu cheguei lá na Gazeta, né? Foi até engraçado, porque estava sentado numa mesa assim como essa aqui, nesse belo estúdio, né? A diretora de jornalismo, a Maria Auxiliadora, né? Ela falou assim: graças a Deus que apareceu um candidato. Eu falei: como assim? Eu falei: não, ninguém quer apresentar o jornal aqui na Gazeta. Eu falei: por que não? Porque não tem audiência, isso aqui é uma fundação, não sei o quê, mas o salário era bom. Fundação Casper Libero, né? Eu falei: nossa, mas eu não sou de televisão, eu sou de rádio. Eu sou um... Mas era ligado à Gazeta Esportiva, promovia eventos em São Paulo, tinha essa conexão, né? E ela falou assim: Roberto, e não tem teleprompter aqui. Você vai ter que ler no papel. E era um papel que era cópia. Não sei se vocês se lembram, também precisa digitar no Google aí. Digitei Stencil. Stencil era um aparelhinho usava que muito tirava, nas escolas, né? Então, tirava cópia. Exato. Rodava as provas no Stencil. Não tinha máquina de xerox. Você rodava com a coisa. Não. E aquele papel soltava uma tinta azul. Então, borrando tudo. O pessoal apresentava o jornal, não podia mostrar as mãos, porque a mão estava azul de pegar no papel. Sim, sim. Bom, aí o que aconteceu? Aí foi muito engraçado. Ela falou: olha, é o seguinte, eu preciso urgente, você vem aqui amanhã e você vê como é que o Rafael Moreno apresenta. Na segunda semana você vai apresentar junto com ele e na outra ele vai para Bandeirantes e você fica sozinho. Aí você assume o Arban 320. Exatamente. Aí é o seguinte, eu não tinha terno, não tinha paletó. E nem a Gazeta tinha, porque as outras emissoras ou tinha... Você não foi no Tomazini, lá, o alfaiate dos artistas, pô? Não, que nada. Aí eu não sei quem arrumou para mim um terno xadrez. Eu parecia o Rockefeller, o Beto Rockefeller, sabe? Aquela novela. Mas a Lopes também usava, né? Essa tonalidade. E eu fui, ficou horrível. A primeira vez, eu e o Rafael Moreno, todo bonitão, ele lá, tal, jeito de artista, né? Eu com aquele terno de Beto Rockefeller, coisa ridícula. A minha namorada assistiu a Gazeta e falou: Roberto, cai fora, você tá ridículo aí. Uma gravata torta, tá? Eu falei: não, eu vou arrumar. Aí eu fui numa loja, comprei um terno marrom, também errei aí. Porque... tinha um tal de Garbo, né? Garbo, tinha a loja Peter. Não, já comprei errado, comprei um terno marrom, veja só. Daí minha namorada falou: tá ridículo esse terno marrom, compra um azul. Para combinar com o fundo. Uniformiza, melhor. Aí comprei um terno azul. Falei: caramba, eu tô sem dinheiro, vou comprar outro terno. Aí comprei. Na verdade, eu comprei só um blazer, porque não aparecia a perna, né? Não aparecia a perna. Tinha a mesa, né? Até que o Cid Moreira apresentava o Jornal Nacional de Bermuda. Sim. Porque tinha, não é como hoje, que é tudo aberto embaixo, era fechado, né? Aí eu comecei e tal. E olha como o destino prega peças, né? No segundo mês, eu achando que eu já tinha aprendido a apresentar, eu não sei por que razão, uma bobeira dessas, no intervalo, que era um intervalo grande, eu coloquei uma pastilha na boca, comecei a chupar uma pastilha. Tal. Aí abriu a câmera, né? Acabou o intervalo, voltou para mim, eu comecei a ler. Eu comecei a ler e engasguei com a pastilha no ar, você acredita? Aconteceu uma coisa que acho que eu nunca vi em nenhum lugar do Brasil. O programa saiu do ar, não tinha o que resolver. Não tinha outro apresentador de stand-by. Eu comecei a tossir, nem deu tempo de pedir desculpa. Eu falei: estou desempregado. 2 meses de emissora, né? Já estou desempregado. Mas daí a própria diretora, Maria Auxiliadora, falou: não, Roberto,
Ela entendeu, falou, não, Roberto, isso aí acontece. Ser humano. Amanhã a gente explica e tal. Aí, nossa, minha garganta ficou... Você não dormiu à noite também? Não dormi. Putz, a gente é perfeccionista, né? Foi assim também, né? Eu falei, putz, aí estragou minha carreira. Mas não, aí eu fui no pronto-socorro, o cara falou, não, irritou, mas amanhã tá bom tal. Então, olha só, na Gazeta o Tony me indicou. Um dia eu estava fazendo reportagem na rua, um câmera do SBT falou, Roberto, vai abrir lá, eles vão contratar repórter para o Carnaval de 1984. 1984, exato. Eu falei, legal. Aí eu já sentia firmeza, né? E aí você virou amigo do Silvio Santos e todo o elenco lá do SBT, né? Sim, o pessoal do Aqui Agora. Inicialmente como repórter, né? Exato, como repórter. Mas você aplicava uma reportagem interessante. Ali no conteúdo, bela dicção, bela voz, tinha também um ritmo, né? Sim. Eu fazia no ritmo mais ágil do que o ritmo da televisão, usava o ritmo do rádio, né? E aí no Carnaval eu comecei a mostrar ali aquela velocidade, tal, e tinha 5 repórteres fazendo aquele Carnaval e só 2 iriam ser contratados. Aí eu tive sorte que eu fui, indiquei minha cunhada. Mais uma vez você campeão. Eu indiquei minha cunhada, Margarida Knaster, que também era jornalista, nós 2 ficamos lá. Aí entrei no Aqui Agora, depois apareceu uma oportunidade de apresentar o jornal Noticentro. Eu fui apresentar o Noticentro, depois lá tinha o Mauro Zuckerman, o Antônio Casale, só fera, a Beth Russo, só gente de grande competência. E aí o local também... Cada vez é mais difícil porque o rol também de apresentadores e companheiros, sempre, com todo respeito a todos, né? É verdade. Que estão na comunicação, mas é afunilado, né? Então eu pensava nisso, eu falava assim, eu não vou ficar concentrado na área da apresentação, porque para cada um apresentador tem no mínimo 10 repórteres. Então eu tenho mais chance de ficar empregado como repórter do que como apresentador. O goleiro é mais difícil porque é um só, né? Exatamente. E o reserva é só. Então eu falava, a minha passagem na bancada como apresentador ou como âncora, ela não é o meu objetivo principal. Só que as coisas foram acontecendo. Lá no SBT, o diretor Arlindo Silva... Mas pelo tempo de âncora e apresentador, dava também uma confiança que você teria ter um alto risco, né? Você sempre sentindo um crescimento grande. Porque ser conhecido, segundo o Lima Duarte, é importante. Mas ser reconhecido... sim, muito mais importante. E aí o Silvio Santos precisava... Você conheceu assim com o Silvio Santos pelos corredores, tudo? Todo mês tinha um encontro com o Silvio Santos. É o maior de todos na televisão, não é? O Silvio, ele é um grande comunicador, como todos conhecem, mas pouca gente sabe que ele é um grande administrador, um grande gestor. Sim, então começou lá embaixo. Quando entrava um funcionário novo, ele falava assim, olha, eu vou pagar quanto você quer. Se o cara pedia acima, ele pagava. Ele falava assim, você é que vai me dizer daqui a 6 meses, vai demonstrar daqui a 6 meses, se o que eu estou te pagando... Era para produção, então. Exatamente. Se o que eu estou te pagando é um salário que vai ser bom para a emissora, você vai ter que dar retorno, e bom para você. Então, 6 meses depois, se o cara trouxe lucro, ele até poderia ter um aumento salarial. Senão, ele era demitido. Então, essa era a regra. E eu fiquei lá 4 anos, né? E aí, um dia... O meu diretor, Arlindo Silva... 4 anos, é uma eternidade dentro de um grande canal, não é? É verdade. E o Arlindo Silva era meu diretor de jornalismo, que até lançou um livro chamado A Vida de Silvio Santos, A História de Silvio Santos. E aí o Silvio falou para o Arlindo, Arlindo, eu preciso me aproximar dos ministros do governo, no caso lá era o presidente João Figueiredo. E eu queria criar um programa para trazer os ministros para dar entrevistas, aqui, fazer aproximar do governo, até na parte comercial também? Exatamente. Ele tinha outros interesses, ele tinha a fazenda Tamacavi, o Silvio tinha o plano de saúde, tinha a concessionária, então ele tinha muitas áreas de interesse com os ministros da área econômica. Já tinha aquele Jequiti, aquelas coisas ou não? Não, ainda não. Isso foi depois. Aí o Arlindo falou assim, Roberto, você quer ser âncora de um programa novo? E explicou como é que seria, né? Eu falei, eu quero. Então, eu fui durante muito tempo âncora desse programa, e depois o mais interessante, que as pessoas não podem nem imaginar, era que depois do programa tinha um jantar fantástico
na torre de transmissão do SBT, que até hoje existe no Alto do Sumaré. Tá vendo, Milton Neves? Particularidade. Então, o Brasil, o mundo conhece a fera, conhece o Roberto Souza. Nós estamos conversando aqui, batendo um papo sobre a sua assinatura e para o jornalismo brasileiro, particularidades da vida de um astro, de um homem que brilhou e brilhou em todos os momentos onde passou. É aquele refletor, Milton Neves, que as luzes nunca são desligadas. E com o Milton Neves eu tenho uma passagem interessante, porque eu passei pela TV Manchete, levado pelo grande diretor de jornalismo, o nosso comandante, que depois ficou 13 anos lá na TV Record também, né? Mas antes o poderoso era o senhor Adolfo Bloch, é isso? O Adolfo Bloch era o grande incentivador da cultura. A sede é Rio de Janeiro? A sede era lá no Flamengo, no Rio de Janeiro, e a emissora era aqui no bairro do Limão, em São Paulo. Certo. E o nosso chefe... Mas fale do Milton Neves. O Milton Neves é uma personalidade, é o Pelé do rádio, o Google da bola. É verdade. E quando eu fui para a Record, levado pelo... Ele é bom de televisão também, viu? Pelo James Rubio, né? Sinto o rádio, porque o rádio é único. É verdade. Aí eu pude conhecer o Fiore Gilhote, conheci o Milton Neves, e com o Milton Neves, assim, sempre foi um relacionamento muito agradável, muito aberto. E eu aprendi muito. O homem de Muzambinho, quem mais falou essa palavra Muzambinho, Santos Futebol Clube e Pelé. É verdade. E eu gostava muito porque o Milton Neves é um profissional de grande competência, por isso que Deus vem o abençoando para continuar sempre fazendo sucesso. Ele valorizava muito os repórteres, e valoriza, né, ainda. Sim. Valoriza os repórteres. Então, quando ele gosta para valer. E quando eu entrava ao vivo, ele perguntava: "Ei, Roberto", sempre com o maior respeito, né? Diferente de outros apresentadores que não deixam o repórter falar e fica ele falando em cima da imagem. Mas o Milton Neves não. Ele dava a oportunidade do repórter relatar e não ele relatar. Sim, sim. Então eu agradeço muito a oportunidade que eu tive durante muitos anos de aprender com o Milton Neves no Cidade Alerta e me espelhei no trabalho dele. Ele fez um bom período lá, viu, Cidade Alerta? Foi um bom período. Depois ele saiu, foi para Bandeirantes, né? Mas lá ele deixou amigos, deixou fãs e deixou uma escola. A Record já era nesse local que é hoje? Já era. Aquele caminho para a Avenida Pacaembu, né? Na Barra Funda. Já era na Barra Funda. E a audiência? Fala da audiência. 11 pontos, 12, 13, 15? A audiência era fantástica. Horário nobre. Era uma audiência muito boa. Hoje já caiu bastante, porque... mídias sociais, né? E também não tinha o Brasil Urgente, né? Então, tem o Brasil Urgente na Band. Aliás, um abraço para o Datena, um amigo seu também, né? Também. O Datena não tive... O homem de Ribeirão Preto. Não tive muita proximidade com o Datena, mas também é um grande apresentador, claro, fez história e faz... Foi repórter de campo também. Fazendo história. Passou pelo rádio, né? É verdade. Eu só não concordo com o Datena dele ameaçar ser político, né? Aí não. Aí é complicado. Aí eu acho que tá ruim esse negócio aí, viu? Mas ainda bem que ele teve juízo. Quem sou eu para criticá-lo? Mas ainda bem que ele teve juízo e não se candidatou, né? Tomara que ele nunca se candidate. Exatamente. Porque ele tem grande respeitabilidade. Ele andou 50 anos por um caminho, fazer o caminho inverso agora acho que não há necessidade, né? É verdade. Se conselho fosse bom, ele seria vendido, né? Mas enfim, é o nosso ponto de vista. É verdade. E eu acho hoje que o telespectador, né, o ouvinte de rádio, o leitor de jornal e revista, e mesmo os que acessam a internet, hoje eles sabem o que é uma coisa, o que é outra. Antigamente misturavam muito, né? O cara é um grande apresentador, um grande locutor esportivo, vamos votar para ser deputado, vereador. Hoje a maioria já sabe, falou, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Então, política é política, o outro é outro. E você tinha noção, assim, puxa vida, eu estou numa emissora de ponta, porque todas elas, grandes emissoras, né? Sim. No maior momento da televisão, com aquele índice de audiência, é um oceano atlântico de ouvintes, né? De telespectador, não é? É verdade. Eu comecei a notar que essa audiência refletia no meu dia. É um oceano atlântico? É verdade, é um transatlântico, né? Eu comecei a notar que essa audiência refletia na rotina. Você saía na rua, você era conhecido? Em restaurante, Fotografia? Principalmente em restaurante. Eu chegava em restaurante com a minha mulher, né? Tudo cheio. A TV tem imagem, né? Tudo lotado, né? Vinha o maître ou o pessoal não tenha dúvida. Da recepção, né? Falava, ô, seu Roberto, olha, tá demorando 1 hora para ter mesa para jantar.
mas espera um pouquinho que eu vou... Eu ficava até meio constrangido, né? Tudo bem, então. Aí eu falava, receber celebridade não é fácil, não, né? Todo cuidado é bom. Não falava, pode vacilar, viu, Elvésio? É isso aí, Elvésio. Aí o pessoal falava, não, fica aí, tal, vou arrumar, tal. E eu arrumava. E isso é muito bom. Quando eu ia embarcar em avião também, tal, às vezes o pessoal falava, ô, seu Roberto, tem aí um upgrade para você. Você tem medo também de utilizar isso dos aviões? Tem medo também? Não tenho, não. Mas é um transporte 100% tem que dar, né? É verdade. Com 99 já é problema, né? 99%. É verdade. Já dá susto, né? É verdade. Eu não tenho medo, né? Mas... Você viajou também em grandes partes do mundo, né? Exato. Eu conheço 65 países. Tá vendo, Milton Neves? Olha o tamanho do personagem, hein? Olha o tamanho do personagem. Hoje, para mim, é uma aula, é uma entrevista diferente. Não é entrevista. Porque ele é um dos melhores entrevistadores do país. Por isso, mais uma vez, eu vou dizer. Nós estamos batendo papo para o jornalismo brasileiro e com a sua assinatura, Milton Neves. Então, 75 países. 65. Né? Eu parei mas na pandemia, faz diferença, né? Viu? Porque o bambu, mais uma vez, eu sei que ele tem espessura. Eu parei na... Essa é boa. Essa eu vou incorporar no meu vocabulário. O bambu tem espessura. Eu parei durante a pandemia. E tem aquele bambu de pescar, aquele minúsculo, e tem o bambu gigante. É verdade. Ele apresenta uma altura aí de 30 metros, né? Esse e cada vez o broto sai maior. É verdade. E enverga, ele começa né? numa altura, ele enverga, mas não quebra. Ele enverga, mas não quebra. É isso que eu falo, a gente tem que ter flexibilidade e tem que sempre estar disposto e propenso a mudar de opinião em função das evidências, né? Sim. Então... E a vida é uma questão de escolha? Sim. Eu acho que sim, de escolha você fala, né? De escolha. Eu acho que sim. As pessoas, às vezes, são infelizes na profissão, ou infelizes no relacionamento, ou infelizes na sua atividade, porque não param para fazer uma reflexão, uma meditação. Então, fim de ano, começo de ano, é uma boa, férias, é uma boa oportunidade de pensar. Eu sempre fiz isso. E reciclar também é importante, né? Reciclar e estar sempre atualizado. Por exemplo, no meio digital, eu procuro ter aula, procuro saber como sobreviver nesse mundo digital. Por Tudo quê? isso nós vamos falar depois, né? Porque nós temos uma outra parte da entrevista, né? Tem outra parte ainda. Vamos beber uma água, verdade. Né? Nós estamos aqui no edifício JK, 10º andar, sala 101, e eu queria fazer mais uma pergunta. Para comunicar bem, tem que também saber ouvir? Principalmente. Eu sou um dos adeptos, né? Tenho falado sempre isso, que você só consegue transmitir alguma coisa produtiva se você ouviu mais de uma fonte. Você tem que ouvir várias pessoas. E quando a pessoa está junto de você, contando uma história ou fazendo alguma reclamação, como no caso de repórter, a gente recebe muita reclamação, né? Eu costumo ouvir aquilo, chamar um amigo da pessoa para falar se é aquilo, como é que é aquilo, ter uma outra versão sobre o mesmo fato e ouvir. Só depois falar, porque é muito fácil... Mas isso no tete-a-tete também. Não em jornais que cada um tem uma editoria e tem uma tendência. Não, no tete-a-tete também. Eu quando viajo, por exemplo, vou viajar, senta uma pessoa que eu nunca vi do meu lado, né? No avião, por exemplo, ou no ônibus, que eu viajo de ônibus também, eu gosto muito. Para o Rio de Janeiro eu prefiro até ir de ônibus. Né? É chamado de coletivo, né? Coletivo, coletivo. O coletivo, de busão, né? Eu gosto. Falei, boa tarde, não sei o que, tal. Falei, você trabalha com o quê, tal? Eu espero a pessoa contar a história dela, por quê? Eu sempre vejo isso, constato isso, e os psicólogos confirmam. Quando você dá a oportunidade de uma pessoa falar sobre a sua profissão, sobre a sua vida, tal, ela também está se redescobrindo e fazendo uma autoanálise. É um contato, é sempre um aprendizado constante, não é? É verdade. Então eu me interesso pela história das pessoas. Quantas vezes... A leitura é importante também, né? É verdade. E aí, assim, a leitura... É que dá a base para você escrever bem, desculpa, né? Eu atropelei o que você ia falar. É emoção, viu? Não é fácil controlar a adrenalina. Não, você bem falou, não é uma entrevista, é um bate-papo, porque você é um ícone do jornalismo, é um ícone do rádio e conhece como ninguém todos esses personagens que fazem a história do rádio.
Muito obrigado, muito obrigado. Eu sinto muito orgulho. A gente está aprendendo. Sinto muito orgulho e muita honra de ser entrevistado por alguém do seu naipe, da sua envergadura. Isso me deixa Bondade, muito... é amigo. Obrigado. Me deixa muito à vontade para contar um pouquinho também da minha experiência e do que as pessoas devem e não devem fazer nas suas carreiras. Como eu estou aprendendo bastante, o que ficou aí que eu não perguntei sobre o rádio do interior, o rádio brasileiro no geral e os maiores canais de televisão do Brasil? O que escapou aí dessa entrevista que você acha importante colocar nesse momento? Você falou sobre tudo, você abordou sobre tudo, porque você fez a sua lição de casa em dobro, você pesquisou sobre o entrevistado, então você sabe. Aliás, tudo. O Cabrini falou, você sabe mais da minha carreira do que... É verdade, você sabe mais da carreira, as datas. Aliás, um abração para ele também, Piracicabana é amigo nosso, hein? Então, o Cabrini, quando ele foi para eu fui primeiro, né? Depois ele veio, e nós alugamos um apartamento juntos lá na rua Antônio Carlos, então perto não precisa falar mais nada, hein? E a gente quase não se encontrava. São irmãos. E foi um relacionamento de amizade muito bom. Irmãos. Exatamente. Bom, mas uma coisa que eu gostaria de falar, que eu sempre valorizei, desde quando eu estava aqui em Piracicaba e até hoje, é o respeito com todos da sua equipe. Eu só consegui ficar 35 anos com carteira assinada, sem um mês desempregado, 35 anos, não é brincadeira, porque eu fiz network, relacionamento com câmera, motorista, auxiliar, iluminador, porteiro da emissora, todos eles me ajudaram. Tem uma palavra-chave nisso aí, humildade. Humildade, exatamente. Sociologia, psicologia. Exatamente. Tudo foi... E ciências sociais. Exatamente, tudo isso que você falou. E as pessoas falam, você conseguiu tal vaga por causa do QI. Não do QI de inteligência, é o que indicou. Eu falo, realmente, só que eu não fiz parte de nenhuma panelinha. Eu não fazia parte de panela nenhuma, porque tem isso aí, né? Por exemplo... Aquele termo igrejinha também, né? A igrejinha tem o apresentador famoso que tem a sua equipe, ele muda do SBT para Record, vai a igrejinha junto. Ele muda da Record para Rede TV, vai a igrejinha... Não, eu não faço parte disso aí, não. E muita cooperação até em bateria para gravação também, né? Sim, exato. Empréstimo de equipamento. Exatamente. Socorro ao semelhante e ao profissional. Claro, quantas vezes você lembrou bem, olha como ele sabe a história que nem eu lembrava mais. Em muitos casos, para terminar uma reportagem, acabava a bateria, o meu auxiliar da equipe, conseguia emprestar de outra emissora para terminar a nossa reportagem. Quem é que faz isso se não é uma pessoa que se sente prestigiada e se sente valorizada na equipe? Sim. Se ele não é valorizado... A equipe é um todo, né? Ele aperta a tecla F e... Um abraço. Um abraço. É isso mesmo. O Cabo Man, né? Tão importante com aqueles pesos daqueles cabos, né? As instalações externas, né? Verdade. O Cabo Man, ele pode comprometer uma transmissão se ele não for dedicado. Uma gilete ali faz um estrago, né? É verdade. E eu falava, olha, claro, eu tenho que ter relacionamento bom com os meus chefes, mas melhor ainda com os da equipe, que não são do meu departamento, mas que eu dependo deles. Sim, exatamente. Olha... Hoje faz uma entrevista de 10 horas ou 10 entrevistas de 1 hora. O homem também é fera na comunicação corporativa. E sem isso, hoje, empresa nenhuma consegue os seus objetivos, a sua liderança e fincar o nome no mercado em que ele trabalha. É isso, né? Então, vamos voltar daqui a pouquinho, então. Exatamente. A experiência na rua, na reportagem, a experiência em estúdio, me levou a criar uma agência de comunicação que eu tenho desde o ano 2000 junto com a Pode falar mulher, o nome, com a Sônia Regina, Martins Souza, a sua esposa. Aliás, você tem filhos? Tenho uma filha. O nome? Que é a Vitória Adelaide Martins de Souza, tem 18 anos. Está no jornalismo também? Está fazendo Relações Internacionais. Está na faculdade, só, que maravilha. Está na SPM fazendo Relações Internacionais, também herdou a comunicação, né, da mãe, do pai. Sim. E é o meu orgulho, minha única filha. E nós fundamos no ano 2000 a RS Press. Opa, isso é importante. Digitar aí rspress.com.br, você vai conhecer um pouquinho mais do que nós fazemos agora. Quando você parou na Record 2010, foi isso, por volta de 2010,
Eu já tinha a agência. Eu tinha a agência RS. RS Press. Você sentiu que, por opção, novos voos, e iniciou com muita experiência, mas num setor diferente, a comunicação corporativa. Exato. Porque a sociedade, as empresas, os conglomerados, dependem de uma comunicação específica para todas as áreas. Exatamente. Aí que entrou o seu talento, a sua inteligência, para prestar enormes serviços a esse setor importante, o mundo corporativo do Brasil, que não é fraco não. O Brasil que já foi a 8ª economia do mundo. É isso, professor? Exatamente. No ano 2000, eu fazia entrevista, né, pela Record, e alguma coisa também pela rádio, e eu comecei a perceber o seguinte, eu fazia na Record mais de uma década, né? Sim. 12 anos. Na Record foram 12 anos, exato. Sim. 12 anos e meio, mais ou menos, né? Eu comecei a perceber que determinados uma eternidade assuntos... dentro de uma televisão. É verdade. Determinados assuntos poderiam ter um espaço importante, não só na TV e no rádio, mas no jornal também. Eu perguntava para a pessoa, né? Como é que ela tinha conseguido aquele espaço na Record? Porque não sei se você que está acompanhando sabe, o repórter pega o assunto para fazer a reportagem, mas ele não sabe como é que surgiu aquilo na redação, porque o assunto chega para um profissional, passa para o outro, chega no chefe da reportagem, que distribui para o repórter. Tem que ter um contexto, né? Tem que ter um contexto e passa por vários filtros, né? Então, quando eu ia fazer a reportagem, eu falava, nossa, esse assunto seu é importante, de interesse público, né? Como é que você conseguiu convencer a emissora a fazer? Não, porque eu tenho um amigo do amigo que conhece, não sei o que e tal. Mas eu posso passar para o jornal, para o Estadão, para a Folha de São Paulo, para o Globo? Pode. Como é que funciona isso? Você tem que procurar um assessor de imprensa. Eu falava. Poxa, você não quer fazer isso? Eu falava, não, eu não tenho muito tempo, mas eu comecei a perceber que tinha um mercado grande. Você nunca vendeu ilusões, né? Não. Sempre realidade dos fatos. Sempre realidade. Aconteceu, virou notícia. Exatamente, aconteceu, virou manchete, era o slogan da manchete, né? Aí, minha mulher é da área de marketing, né? A Sônia Regina Martins, ela treinava as equipes de venda. Você fez uma somatória de talentos. Né? Exatamente, juntamos ali o talento dela com o que eu estava vendo que era um mercado interessante. Fundamos a agência de comunicação RS Press, que na época era 80% assessoria de imprensa. Agora eu entendi por que é RS também. Exato, Roberto e Sônia. Então, era assessoria de imprensa, que é colocar o assunto de uma organização, de uma pessoa ou de uma empresa, ou de qualquer instituto ou ONG, na imprensa como notícia de interesse público, né? Hoje nós fomos evoluindo, hoje a comunicação corporativa se faz 80% via meios digitais, né? Via ações no YouTube, nas redes sociais, nos sites. Revolução da internet. Revolução na internet. Ajudando o cliente a ficar visível no Google, porque hoje você conheceu alguém, eu preciso ir num dentista. Você pode indicar um dentista? Você fala, pode indicar, a doutora fulano de tal. O que você faz? Você vai lá no Google, digita o nome dela para saber o que ela é, qual a história dela, quanto tempo ela trabalha, o que ela faz e tal. Se você não tiver um trabalho de bastidor para ser encontrado rápido quando você digitar o nome no Google, sim. A pessoa vai demorar para encontrar. Esse trabalho que nós fazemos. Já está atrasado. Eu tipo 100 por hora está parado, é isso? Exatamente. Se você tem um site, mas não trabalha o site nos bastidores, como a gente trabalha, numa operação chamada Search Engine Optimization, SEO. É uma plataforma, assim? É uma estratégia que você faz com que o nome da sua empresa ou da sua instituição esteja bem ranqueado no Google, apareça nos 10 primeiros ali. Se você não fizer um trabalho por trás, você pode ser famoso, conhecido, mas você não vai estar fácil ali. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. E é isso que a gente faz na rspress.com.br. Hoje, mesmo depois da pandemia, a agência que é administrada pela minha mulher, A pandemia, me permita, ajudou a mudar o presencial para o virtual? Sim, ajudou e criou mais plataformas. Por exemplo, antes da pandemia a gente conhecia uma ou duas plataformas só, né? Hoje tem mais de 40 plataformas fantásticas, então ajudou a mostrar, não a substituir o presencial pelo digital, não, isso não, desculpa, mas ajudou a mostrar que nem tudo que você fazia presencial
você pode continuar fazendo presencial. Por exemplo, se eu tenho uma reunião numa cidade a 100 quilômetros daqui, se eu tinha uma reunião antes, para discutir assuntos sem grande importância, por que eu vou me deslocar 100 quilômetros para ir, 100 para voltar, se eu posso fazer pela plataforma? Exatamente. Agora, se é uma reunião de confraternização, sim, uma reunião onde você vai interagir durante muito tempo com as pessoas, aí claro, você se desloca e vai lá. E a pandemia, ela trouxe, infelizmente, muitas mortes e muitos danos, muitas empresas fecharam, mas trouxe também a possibilidade de fazermos as coisas de uma forma mais rápida, de uma forma mais, digamos assim, perfeita e econômica. Então hoje na RS Press nós não temos nenhuma solução que serve desta empresa ou desta clínica para outra empresa. Cada cliente, cada clínica médica, cada rede de padaria, cada rede de farmácia, cada empresa, há um estudo e aí o nosso time faz uma apresentação da melhor estratégia, melhor relação custo-benefício, para que ele venda mais, fidelize mais os seus clientes e mantenha a reputação do seu nome em evidência. Hoje, quem faz a gestão da RS Press é a minha esposa, é minha sócia, a Sônia Regina. Eu sou praticamente o Relações Públicas da empresa. E eu viajo pelo mundo atendendo os clientes que vão para congressos internacionais. Aí entra mestre de cerimônias? Exatamente, também faço mestre de cerimônias, tanto virtual como presencial. E o que eu me especializei mesmo foi em fazer a cobertura jornalística de congressos internacionais, tanto para a imprensa, quando o assunto é relevante, quanto para as mídias sociais dessas sociedades médicas ou também de sociedades de pacientes. E é um trabalho que eu sinto enorme prazer em fazer, porque, por exemplo, eu acabei de voltar dos Estados Unidos agora na metade de dezembro. Lá aconteceu um congresso médico sobre avanços no tratamento de doenças do sangue, como leucemias, linfomas, mielomas e outras doenças que atingem o sangue. Então, pela manhã o médico falou, olha, a forma de tratar linfoma mudou. Agora, em vez de usar 2 medicamentos, são 3. Na hora, o médico me dá a entrevista, ou eu entrevisto um médico que fez a apresentação em inglês, e eu já passo para todos os médicos do Brasil, via Sociedade Médica, essa novidade. Então, no dia seguinte, ele já está salvando vidas. Por quê? Se você pode salvar vidas, estava salvando vidas ou tratando com 2 remédios e agora tem um terceiro, ótimo, maravilha, porque vai demorar meses para informar e para ele mudar a sua forma de tratar. Então esse é o trabalho que eu faço com muita alegria, até porque viajando eu estou conhecendo novas pessoas. Eu não vou para conhecer pontos turísticos, eu vou para conhecer pessoas. É isso aí. Olha que coisa. O Brasil está avançado na medicina, em relação aos Estados Unidos, Europa, ou não? Muito avançado, em algumas áreas sim. Odontologia, eu sei que é uma das melhores do país, né? Odontologia é ótima, nós temos em Piracicaba a Escola de Odontologia, a Faculdade de Odontologia da Unicamp, uma das melhores do mundo. O Brasil é assim, os Estados Unidos também. Os Estados Unidos tem uma boa parte que é primeiro mundo, tudo avançado para quem tem dinheiro, e tem o terceiro mundo... Lá não tem SUS, né? Não tem. O que seria correspondente a eles, né? Exatamente, não tem SUS. O SUS é nosso. Entenda o que eu estou falando, né? Sim. E o SUS nos acompanhando. É a nossa grande joia. O SUS, ele atende no Brasil 150 milhões de brasileiros. Os outros 50 milhões têm planos de saúde e o que falta aí, mais 10, 15 milhões, são que não tem nada, o que paga por conta própria, né? O SUS é um modelo para o mundo. Qual é o problema do SUS? Ele precisa ser valorizado. Sim. Ele é um sistema que funciona melhor no interior do que na capital, mas ele precisa ser valorizado. Teria que ter mais prioridade. É verdade. Uma destinação de verbas maiores, né? Exatamente. Então, quando você fala... Para aumentar o guarda-chuva. Exato. Quando você pergunta, a medicina no Brasil é evoluída? Para quem tem dinheiro, é. Tá certo. Se você tem dinheiro, você é bem tratado no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Se você tem pouca grana, você está ferrado, para não dizer outra coisa. Você está F em todo lugar do planeta, né?
Eu noto em você alegria, vivacidade. O tempo parece que não atinge você está sempre... verdade, é um mergulho aí no passado. Se tivesse que começar tudo de novo, você começaria em tudo que você fez, seguindo esse mesmo perfil, esse mesmo itinerário, a partir de ouvir a Rádio Nacional, depois a Rádio A Voz de Piracicaba, e essa carreira ímpar, carreira de um campeão da audiência, de um líder e um dos maiores do nosso rádio e da nossa televisão. Você começaria de novo? Começaria de novo e faria junto com o jornalismo medicina. Ah, tem também esse... eu adoro a medicina. E sem médico não dá, né? Sem professor, sem médico. Sim, é não verdade. Tem jeito. E eu já tenho até a especialidade que eu escolheria. Eu até pensei há uns 3, 4 anos atrás fazer medicina. Eu adoraria ser médico de família. Ah, de família. Eu não gosto de operar, eu não gosto de ver sangue, eu não gosto de fazer coisas... Apesar de ter feito o Cidade Alerta, tudo? Não, tem o Geriza, tudo isso. Não, quando chegava naquelas chacinas lá, né, os policiais falavam assim, quer ver? O tiro atravessou a boca do sujeito, saiu na cabeça e estourou. Pelo amor de Deus, não quero ver não. Eu quero entrevistar você fala aí, mas eu não quero ver não. O assunto escorria sangue. Escorria você não queria ver nada. Que é como notícias populares, assim, apertava, saía sangue. Mas eu faria tudo de novo, claro, sempre foi o que eu quis fazer, mas eu acrescentaria, como tem muitos médicos jornalistas, sim, né? Tem advogados jornalistas e tal. O jornalismo, o homem de rádio e de televisão, ele está fazendo o exercício diário da inteligência? Sim. Tem que ser uns 360 graus? Sim, tem que ser 360, tem que amar como você ama o que faz e faz de uma forma extraordinária. Muito obrigado. Como é o Vécio também, a gente vê que ele se enquadra na sua profissão, um artista da imagem. Quando eu fui tinha marcado a entrevista com você, eu falei para ele, sim, vamos imitar o Messi. Opa. Tem que ter foco. E nessa profissão nossa, nós temos que ter alma para fazer. É diferente de um engenheiro, é diferente de um médico. Ciências humanas, né? Exatamente. É diferente, eu falo até da profissão de advogado, porque nessa profissão você tem que conhecer um pouco de tudo e se aprofundar em alguns aspectos. Você tem que ter amor pelo que faz. E você tem que estar sempre pensando que o que você está fazendo está beneficiando quem. Então é um exercício que sempre você faz isso, o Elvésio também faz, e todos os que amam essa profissão fazem. Em determinados momentos você fala, o que eu posso fazer para entregar um produto de excelente qualidade? É porque a telha de primeira qualidade é mais fácil de ser vendida, né? É verdade, é verdade. E eu cada vez mais... nós somos desafiados. Então, que profissão que desafia você todo dia? É na área da comunicação. Todo dia você é desafiado. Por exemplo, se você acorda mal-humorado, se acontecer um problema na sua vida, na sua família, sei lá, você bateu o carro, alguém está internado e tal. Qualquer outra profissão, ou você não vai trabalhar, ou você vai e ninguém sabe o que está acontecendo. Na nossa área, você tem que... se isolar, esquecer esse problema, sim, e se apresentar de uma forma agradável para o público que não tem necessidade de saber que você tem um problema. Pessoal, né? É verdade. Eu vi no SBT quantas vezes o Flávio Cavalcante, a mulher dele que ele amava... O Dudu usa lá, né? Sim. Ele fala lá, por favor, vamos aos nossos comerciais. É verdade, ele fazia assim. Quantas vezes eu vi o Flávio Cavalcante, a mulher dele, a Belinha, que ele amava, internada, tinha acabado de ser internada, e ele apresentava o programa, no final só que ele falava, olha, muito obrigado, hoje foi um dia muito difícil para mim porque ela está internada, mas ninguém notava nada de diferente. Quantas vezes os apresentadores foram para frente da televisão, como no caso da Hebe Camargo, por exemplo, e ela falava, eu tenho que estar bem vestida, eu tenho que estar bem arrumada, tenho que estar com uma bela... Mas você está falando de referência, né? Maquiagem, tanto, né? O Flávio Cavalcante como a Hebe Camargo. Como a Hebe Camargo. E hoje também a gente vê
os apresentadores, os O tempo entrevistadores. passa, mas não sai da lembrança da gente, né? Esses personagens. Né? Foram ícones que não foram substituídos. Sim. Ninguém substitui esses ícones. Como o Silvio Santos. Exatamente. Não foi e não será substituído, né? O Milton Neves é outro que dificilmente vai aparecer alguém próximo do que ele faz, porque ele marcou e marca a época, né? Sim. Marca a época Pelé do rádio e o Hugo da Bola. Exatamente, no rádio, na televisão. E ele é multiplataforma, né? Nós estamos aqui numa plataforma. Você vê que ele não parou, ele continuou aceitando os desafios e superando. Ele fala com o vendedor de passados e o Que Fim Levou é o maior portal de memórias, né? Do jornalismo brasileiro. É uma profissão extraordinária. Eu agradeço todo dia a Deus por ter me colocado nessa profissão. Tem que ter fé, né? Tem que ter Deus fé. Acima de tudo. Deus acima de tudo e microfone na nossa frente. Exatamente. Nós estamos aqui, como diria Fiore Gilhote, nos estertores dessa entrevista. Esse momento maravilhoso para mim, olha, esse momento único. Agora você pode falar com o Milton Neves alguns minutos aí, porque ele é o chefe de tudo isso. É o dono do pedaço. Ele manda realmente, ele manda. Olha aí, Milton Neves, eu quero parabenizar você pela sua carreira, pela sua brilhante trajetória, que é um exemplo para todos nós, e você como um excelente comunicador e um excelente gestor, porque você tem outros negócios, você também sabe escolher as pessoas. E você escolheu aqui o Edivaldo Tites como uma pessoa realmente capaz, talentosa, com grande capacidade de extrair o melhor dos seus entrevistados. Ele nasceu para isso, você identificou, trouxe ele para o seu time, da mesma forma como o Elvésio, que está aqui do outro lado da câmera, também da câmera, tem uma longa trajetória aqui nas emissoras de TV, e a junção de tudo isso é a qualidade do produto que você entrega. Eu agradeço imensamente a oportunidade de fazer parte desse momento com esse seu time maravilhoso, esse time competente, eficiente e eficaz, e através desse canal eu vou poder eternizar minha história, mesmo quando não estiver mais aqui, quando estiver passado para o Oriente Eterno, a minha história ficará gravada dentro daquilo que você, de uma forma brilhante, genial, bolou, Que Fim Levou, né? Que Fim Levou, e é uma oportunidade de ficar eternizado na história, a nossa trajetória também, que não tem o brilho da sua trajetória, da trajetória do Edivaldo, mas é também algo que compõe o grande cenário do rádio e da televisão brasileira. Quero também convidar todos para lerem o livro 100 anos do rádio, editado pelo Heródoto Barbeiro, 100 anos do rádio no Brasil. Tem lá o meu depoimento, e pela Amazon você pode acessar e conhecer um pouquinho mais da minha história e da história de outros 99 nomes, além dos outros que não estão no livro por alguma dificuldade de agenda, mas que também fazem a bela história do rádio brasileiro e da televisão brasileira, dois veículos que têm um reconhecimento mundial pela importância, pela qualidade e pela excelência daquilo que comunicam hoje, praticamente nas mesmas plataformas, né? Há uma mistura entre os veículos em plataformas, e esse eu acho que é o futuro da comunicação. Tudo vai estar na nossa mão, no nosso celular. Um grande abraço, um grande beijo para você, para a família Milton Neves, você que é um profissional que valoriza a família, e eu também. E eu deixo uma mensagem aqui, se você achar relevante, para os nossos telespectadores, ouvintes e internautas. Nesse início de ano, tão importante quanto você apresentar desafios para a sua vida, como fazer ginástica, parar de fumar, ser um melhor profissional, ser um melhor pai, ser um melhor filho, tão importante quanto fazer a flexão é fazer a reflexão. Pense nisso. Que legal! Que alegria, que legal. Maravilha, Edivaldo. É um aprendizado, uma aula. Tá vendo, Milton? O tamanho do personagem, o tamanho do amigo em comum que nós temos, a partir de Piracicaba, e que brilha no mundo todo. Milton,
Um abraço forte para você, equipe do Portal Terceiro Tempo. E a bola volta com você. Até a próxima, Milton. Maravilha. Alegria.